Sabe o que significa FIRE? E não estamos a falar de fogo. No mais recente episódio do podcast Money Bar, vamos falar sobre este movimento de independência financeira e reforma antecipada e os diferentes tipos de FIRE que existem. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E hoje vamos falar de FIRE, independência financeira, reforma antecipada e muito mais. E se é a sua primeira vez aqui, se é a primeira vez que chega ao nosso Money Bar, antes de mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este incrível podcast no qual falamos de dinheiro de forma descontraída e descomplicada, como se fosse ao bar beber um copo com os amigos. E hoje temos um assunto muito interessante para falar. Mas antes disso, dizer que está mesmo quase a chegar o dia da nossa Masterclass online e gratuita Começar a Investir Agora, que vai decorrer no dia 3 de dezembro às 21 horas e onde vamos falar de como pode investir e beneficiar dos juros compostos. E se não sabe o que é que são os juros compostos, ora, aqui está uma ótima oportunidade para entender este poder que os juros compostos têm na multiplicação das poupanças, entender também quais os produtos e instrumentos financeiros que permitem usufruir deste efeito de capitalização capaz de mais que duplicar o seu dinheiro ao longo do tempo. Isso mesmo. E também entender sobre um dos instrumentos financeiros que permite estar a investir em ações ou outros ativos sem os deter diretamente, e falamos de ETFs, ou seja, Exchange Trade Fund. Na descrição deste episódio encontra o link para se inscrever gratuitamente e basta clicar e garantir o seu lugar nesta Masterclass online. E o tema de hoje é algo que eu já queria falar há algum tempo. Aliás, quem faz parte da nossa comunidade e esteve também nos nossos eventos sabe que é um tema sobre o qual eu já falei. Em todo o caso, como sei que para muitas pessoas ainda é um assunto desconhecido, resolvi trazer então aqui ao nosso podcast. E por isso, hoje vamos falar de FIRE. E aqui FIRE é um acrónimo de Financial Independence Retire Early, ou, em português, Independência Financeira e Reforma Antecipada. E esta, digamos que é uma filosofia financeira que tem aqui como objetivo, quem adota o estilo FIRE, de alcançar a independência financeira mais cedo do que a idade legal da reforma. E todos estamos familiarizados, não é, com o funcionamento atual das pensões, portanto, trabalhamos, fazemos os descontos até à idade da reforma, contando depois que, com a respectiva pensão, e para alguns um menor ou maior complemento de reforma conseguido ao longo da vida, caso o façamos, ou seja, caso tenhamos as nossas próprias poupanças, senão apenas vai ter essa reforma. E em Portugal, a idade de acesso, a idade legal para acesso à pensão de reforma, sem penalizações, encontra-se atualmente nos 66 anos e 4 meses. Em todo o caso, os dados demonstram que as pensões da Segurança Social caminham aqui para um problema e, segundo as projeções da Comissão Europeia, a pensão média dos portugueses deverá passar de cerca de 69% no último salário, com valores, se formos buscar valores de 2022, para 38,5% do último ordenado em 2050. Isto significa que, e fazendo aqui umas contas quase de merceário, para quem ganha 1.200 euros,
teria de passar a viver com uma pensão de 456 € por mês. Ora, há quem não queira ter de esperar até à idade legal para se reformar, e este movimento FIRE, não é? Este movimento de reforma antecipada, independência financeira e reforma antecipada, tem conseguido aqui cada vez mais seguidores e tem gerado muita curiosidade, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E eu vou explicar então aqui o que é que significa FIRE. Tal como eu disse, o acrónimo de Independência Financeira e Reforma Antecipada, e é como que um movimento baseado na gestão financeira e poupanças extremas e investimentos para alcançar uma reforma significativamente mais cedo do que esta que eu indiquei, ou seja, do que a idade legal da reforma, passando a pessoa a viver dos rendimentos dos seus investimentos. E aqui o conceito central do FIRE é acumular uma quantidade suficiente de ativos e de investimentos que permita depois viver dos rendimentos desses investimentos. E a ideia é simples: poupar agressivamente, sobretudo numa fase inicial de vida, investir estrategicamente e reduzir os gastos, ou seja, o custo de vida ao mínimo dos mínimos, isto num período mais curto, de forma a conseguir atingir, então, aqui um portfólio de investimentos que permita assegurar esta reforma antecipada. Este movimento do FIRE surgiu sobretudo nos anos 90, nos Estados Unidos, e a verdade é que tem ganho cada vez mais entusiastas a nível mundial, que vão seguindo estes princípios de planeamento detalhado, disciplina financeira rígida e uma alocação de poupanças para investimento com vista ao aumento mais rápido possível do património. De um modo geral, o objetivo daqueles que adotam os vários tipos de FIRE, e já vou falar aqui dos vários tipos de FIRE, mas estou-me a centrar para explicar o que é a base do FIRE, é conseguir se reformar alguns entre os 30 e os 50 anos, portanto antes, e para nós em Portugal, dos 66 anos e 4 meses, para viver então dos rendimentos. E por norma, os seguidores do movimento FIRE clássico, digamos assim, acabam por seguir até adotar aqui uma metodologia da regra dos 4%, em que se diz que precisa de ter património suficiente para garantir aqui uma utilização de 4% das suas poupanças e investimento por cada ano da reforma. E a forma como acabam por calcular implica ter um património 25 vezes as suas despesas anuais. Portanto, apuram as despesas anuais, multiplicam por 25 e este é o montante que teriam de ter investido. Ora, no FIRE, a liberdade financeira é o principal objetivo, mais do que a questão, muitas vezes, de parar de trabalhar, embora esteja aí na gênese. Esteja na gênese do FIRE o facto de se reformar antecipadamente, ou seja, atingir a independência financeira e reformar-se antecipadamente. E o modelo, apesar deste movimento ter ganho popularidade, há também quem o critique. E há quem o considere pouco realista e, sobretudo, em certas zonas do mundo, em que, tendo em conta, no fundo, que não é contemplado o impacto real da inflação, o aumento da esperança média de vida, as mudanças no mercado ou mesmo a conjuntura financeira, e pode levar aqui a uma falsa sensação de se chegar ao tão ambicionado FIRE. E se tivéssemos de dizer aqui, ilustrar quais é que são apontadas como as vantagens do movimento FIRE e as desvantagens, no que diz respeito às vantagens, a liberdade financeira, ou seja, a maior vantagem que é vista pelo FIRE é a possibilidade de decidir como gastar e onde gastar o seu tempo. Ou seja, e aqui a independência financeira acaba por ser esta liberdade para não estar dependente do emprego tradicional. O facto de poder focar-se nas prioridades, ou seja, o FIRE acaba por promover a reflexão sobre quais são os verdadeiros objetivos de vida e que escolhas é que podemos fazer. Outro ponto destacado é a resiliência, não é? E foco. Quem acaba por adotar este movimento FIRE normalmente desenvolve aqui uma relação com o dinheiro de disciplina, aprendendo a poupar, a investir e viver até, digamos, quase de uma forma mais eficiente.
E um dos pontos também, que uma das vantagens é a reforma antecipada, ou seja, poder parar de trabalhar antes da idade legal e tradicional de reforma é o grande atrativo e é uma das grandes vantagens para muitos seguidores deste movimento. Em termos de desvantagens ou riscos, digamos assim, do FIRE, a destacar o facto da poupança extrema, ou seja, exige sacrifícios significativos no presente e muitas vezes para conseguir atingir rapidamente o FIRE é necessário viver com um estilo de vida minimalista, abrir de mão dos prazeres e das experiências para atingir essas metas. Os próprios riscos de mercado, ou seja, a dependência dos rendimentos de investimentos poder ser afetado por flutuações económicas, crises financeiras, períodos aqui de inflação mais elevada, ou seja, uma das críticas que é feita e um risco é estas contas lineares que se fazem e muitas vezes excessivamente otimistas não contempla todos estes riscos. O foco excessivo pode levar a um isolamento social, não é? O foco excessivo em cortar as despesas pode afastar as pessoas de atividades sociais, encontros com amigos. Eu estou a trazer aqui as críticas, o lado das críticas apontadas ao movimento FIRE e também as vantagens. E aqui o facto de haver uma rigidez muito grande relativamente aos objetivos e relativamente aos gastos e ao estilo de vida. Mas quando os investimentos permitem gerar rendimentos para suportar o estilo de vida, digamos, isto significa que atingiu a independência financeira. Ou seja, pode dizer que chegou à fase em que atingiu o FIRE. Isto se a reforma antecipada for algo que faz sentido para si. Mas a verdade é que nem todas as pessoas desejam atingir o FIRE e nem todas têm o mesmo nível de vida ou estão dispostas a fazer o mesmo esforço financeiro. E por isso foram surgindo ao longo dos últimos anos diversos tipos e diferentes abordagens ao FIRE a partir do clássico, e eu vou aqui partilhar, e lá está, são variações do FIRE puro, não é? Porque, e às vezes eu vejo também aqui algumas interpretações, quando falamos do FIRE, o FIRE puro contempla isto, que é uma poupança agressiva numa fase inicial de vida, corta aqui de várias despesas para conseguir maximizar aqui a poupança e os investimentos. Mas a verdade é que depois há aqui outras nuances, não é? E há outras abordagens. E é interessante, tal como eu descrevo no meu livro, Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, há quem entenda, por exemplo, na parte do FIRE, que pode ser até mais interessante as letras FI, ou seja, a independência financeira, mais do que a reforma antecipada, porque se uma pessoa é nova, se uma pessoa tem saúde, tornar-se de repente alguém que fica parado sem fazer nada, completamente improdutivo, pode não fazer sentido, não é? Portanto, cada vez mais a independência financeira acaba por ser o foco. Daí que eu acredito que estes movimentos paralelos acabam por vir daí mesmo. E um desses tipos é o Lean FIRE, ou seja, aqueles que procuram alcançar o Lean FIRE, vivem de forma minimalista e planeiam continuar a fazê-lo no futuro, pelo que não precisam de acumular um valor tão grande. Vamos imaginar que uma pessoa consegue, aqui com um estilo de vida, limitar as suas despesas a 15.000 euros anuais, e isto significa, de acordo com os cálculos, que precisaria de juntar um património de cerca de 375.000 euros para alcançar este Lean FIRE e viver dos retornos dos seus investimentos durante a reforma. E enquanto esta modalidade, digamos assim, pode ser muito desafiante para alguns, para outros até podem fazê-lo de uma forma natural. Outro tipo de FIRE é o Fat FIRE. E aqueles fat, de gordo mesmo, aqueles que procuram o Fat FIRE organizam-se para ter um custo de vida acima
da média na reforma. Ou seja, vão privilegiar uma margem para que possam viajar muito, por exemplo, ou simplesmente para se sentirem mais seguro perante as flutuações do mercado. E se o custo de vida, vamos imaginar, de uma determinada pessoa rondar os 50 mil euros anuais, por exemplo, significa que precisaria de acumular 1.250.000 euros, assim é que é, para alcançar o Fat Fire e poder viver dos investimentos durante a reforma. Como o nome indica, para concretizar este objetivo é essencial acumular uma quantia maior ou, aqui eu estou a fazer aspas, mais gorda, garantindo um bom rendimento e recorrendo a estratégias mais agressivas de poupança e investimento. Outro tipo de FIRE é o barista FIRE ou FIRE intermitente. E o objetivo do barista é ter uma margem financeira suficiente para cobrir parcialmente o custo de vida, dependendo do restante do rendimento de um trabalho em part-time, por exemplo. Barista, daí o nome deste tipo de FIRE. Vamos imaginar alguém com um custo de vida anual na ordem dos 25 mil euros, e eu estou a dar aqui valores bastante diferentes só para ajudar a ilustrar. Precisaria de acumular 25, ou seja, os 25 mil euros vezes os 25, teria de ter 625 mil euros para alcançar o FIRE tradicional, mas com o barista FIRE essa pessoa pode, por exemplo, ter um objetivo inferior à volta dos 300 mil euros. É certo que este valor não basta para atingir o FIRE e viver 100% dos retornos dos investimentos, mas permite a quem o concretize ter menos trabalho, menos ansiedade e ter mais flexibilidade para fazer o que gosta. Outro tipo de FIRE é o Coast FIRE. E quem adota o Coast FIRE utiliza os primeiros anos de trabalho para financiar o máximo possível os anos da reforma, com o objetivo de parar de poupar a um determinado ponto de vida, entre os 30 e 40 anos, e aproveitar os seus investimentos para suportar o estilo de vida mais perto da idade da reforma. Ou seja, significa juntar dinheiro suficiente no início da jornada para não precisar mais de se preocupar com a independência financeira no período da sua reforma. Com o montante inicial, o seu património, com a ajuda do quê? Dos juros compostos, e para esta altura já percebeu porque é que deve ir à Masterclass gratuita começar a investir agora no dia 3, certo? Portanto, link na descrição. E, portanto, com a ajuda dos juros compostos e do tempo, ter os investimentos a trabalharem para si até chegar ao montante desejado. E pode ser que não consiga o FIRE em si, ou seja, a reforma antecipada, mas saber que na idade da reforma terá de facto ali uma pensão ou terá um montante que lhe permita estar descansado nessa idade é um grande alívio. E apenas para mostrar aqui a diferença entre um e outro, ser e adotar o FIRE significa não precisar ter um trabalho para viver, pois vive inteiramente dos rendimentos dos investimentos. Ser um Coast FIRE significa que precisa cobrir as suas despesas atuais, ou precisa trabalhar agora para cobrir as suas despesas atuais, mas não precisa de se preocupar com a sua reforma, porque já está assegurada. Então, e qual é afinal o melhor FIRE? E relativamente a este ponto que eu disse, já está assegurada, entenda-se. Estamos a falar aqui da poupança individual e privada, não estou a falar da poupança da segurança social. Nada disto aqui que nós estamos a falar está relacionado com o facto de nós pouparmos e descontarmos para a Segurança Social para a nossa reforma. Todas as pessoas que adotam algum tipo de FIRE não estão a contar com esse dinheiro. Até pelos dados que eu partilhei inicialmente, o ponto não é animador. E é por isso que é tão urgente nós pensarmos na nossa reforma o quanto antes. A verdade é que já percebeu que existem diferentes tipos de FIRE para diferentes objetivos e estilo de vida. No entanto, antes de pensar, será que eu vou embarcar nesta jornada para perceber qual é que é a melhor opção para mim, ou vou adotar este FIRE ou aquele FIRE, é importante responder a algumas questões.
como estou disponível para mudar o meu nível de vida, o meu estilo de vida, vou conseguir gastar menos que o faço atualmente para ter mais no futuro. Faz sentido para mim reformar mais cedo? Quero reformar-me aos 40, aos 50 anos, aos 30, aos 20. Quero mudar para um trabalho que me dê mais prazer, que me preencha mais. Como é que eu lido com o risco associado ao investimento financeiro? No fundo, entender também qual é que é o meu perfil de risco enquanto investidor. Quero fazer esta jornada sozinho, acompanhado. Mesmo que o FIRE não seja para si, pode retirar, digamos, desta estratégia vários ensinamentos úteis para otimizar a gestão do seu dinheiro, começar a investir e melhorar as suas finanças pessoais. O que é que eu noto, e vou-vos dar aqui a minha visão, é que há muitas vezes um excesso de otimismo, um excesso de romantismo, pessoas que conheceram este movimento e que é norte-americano, que é uma realidade completamente diferente, que procuram adotar um modelo que mesmo nos Estados Unidos já foi amplamente contestado, ou seja, as pessoas souberam do movimento FIRE, mas depois não investigaram aprofundadamente, e vários estudos que inclusivamente questionam e põem em causa muito até as contas que se utilizam para o FIRE. E quando eu converso com algumas pessoas, percebo que há FIREs muito coxos, ou seja, há um mau planeamento relativamente ao FIRE. E com isto não dizer, mas está a dizer que não é possível atingir o FIRE, que não faz sentido. Já disse a minha visão e a minha forma de estar a nível pessoal. A nível pessoal, para mim, faz-me sentido a independência financeira. Uma pessoa que está em plenas suas faculdades, que seja nova, ter a reforma antecipada no sentido de não vou fazer nada, não me faz sentido nenhum. Mas não é não fazer nada, é fazer o que eu quero. Então é mudar de área, amigos. Não é? Então uma coisa é eu fazer uma mudança da minha carreira, uma coisa é eu ter este tempo para me dedicar aos meus hobbies, porque, e volto aqui, nós temos que ir à gênese do FIRE. Eu estou a falar do FIRE tradicional, do FIRE da sua matriz, digamos, inicial. Quer isto dizer que se atinjo o FIRE, não posso dedicar-me aos meus hobbies? Claro que sim. O que eu estou a dizer é que relativamente ao planeamento, eu vejo muitos planeamentos com valores muito modestos que não estão a considerar, quando eu digo modestos, é modestos face ao objetivo que se pretende, que não estão a considerar riscos de investimento, riscos de mercado, que não estão a considerar a parte do envelhecimento e que deveriam ser mais prudentes nesse planeamento. No entanto, tudo aquilo que implica em termos de disciplina, a aprendizagem, é interessante ver como este movimento, sem ser extremista, eu não acredito em extremismos em rigorosamente nada, e na vida financeira eu também não tenho essa filosofia. É a minha visão, é a minha forma de estar, e eu estou assim nas finanças pessoais há mais de 20 anos. Mas estar na Masterclass, começar a investir agora, no dia 3 de dezembro às 21 horas, pode ser um primeiro passo, mesmo que não queira nenhum dos tipos de FIRE, mas para atingir um objetivo que faça sentido para si. E queria também trazer este episódio para entender quando ouvir falar aqui do FIRE. E às vezes há sempre assim debates muito fervorosos, pois é muito interessante perceber que há pessoas que vão adotar um destes tipos de FIRE, e acima de tudo eu acho que quem embarca em seja qual os tipos de FIRE que for, há sempre um processo de aprendizagem que todos têm, e ao longo da jornada vai-se aprendendo muito sobre as próprias finanças pessoais e sobre si. E pronto, era isto, tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabe, pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Encontra os links todos na descrição deste episódio. Não se esqueça de juntar ao nosso grupo de Telegram e, mais uma vez, não se esqueça de subscrever o podcast através da plataforma na qual está a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go.